eu tem um livro, o pastor Augusto Nicodemos, ele também tem um comentário em Gálatas, e ele no começo do seu livro, ele tem um trecho, tem uma frase que eu achei, um comentário que eu achei muito legal. Ele fala justamente acerca do cristianismo e da influência do cristianismo no período que que essa carta foi escrita. E ele tem uma colocação muito legal, ele diz assim, eu coloquei a frase aí, o cristianismo arejou a cultura em todos os sentidos e também no gênero literário. Só para vocês entenderem, a Carta aos Gálatas, uma das primeiras cartas a serem escritas, um dos primeiros livros a serem escritos no Novo Testamento, ela inaugura um novo gênero literário. E quando eu falo de gênero literário, porque na ocasião a cultura hebraica conhecia a lei, tinha como referência a lei. Aliás, a lei é o motivo dessa carta, um dos motivos, né, que levou Paulo a escrever. A lei é a referência e ela é pautada, inclusive, a escritura bíblica, o texto bíblico, tá? E lógico, a análise literária do texto bíblico, que tinha conhecimento até então, o cristianismo ele vem com uma nova perspectiva, não somente no campo espiritual, mas também no campo literário. A questão dos livros que agora, que depois eles foram tornados canônicos e tudo mais, eles trazem uma nova forma de expressão literária. Lógico, com exceção de Apocalipse, que já era uma estrutura literária conhecida, as epístolas, as cartas, e epístola vem de epistolês, do grego, que é a mesma coisa que carta. E carta é aquilo que nós já conhecemos, inclusive na língua portuguesa, que é endereçado com um propósito para alguém esperando uma resposta, ou endereçado a um grupo. E no caso da carta aos Gálatas, ela tem um propósito específico. Ela vai com o propósito de atingir um grupo e uma região, geograficamente falando. Como eu já disse, a Galácia era uma região ali, no caso, essa região foi onde Paulo fez a sua primeira viagem missionária, por onde ele passou, e quando ele passou por essa região, anunciando o evangelho a muitas vidas, deixa eu admitir a linha aqui, essas pessoas foram impactadas. Perceba que naquele período, é bom e importante notar, Israel estava debaixo do Império Romano, eles tinham sido admitidos como um povo capturado pelo Império Medo-Persa, que também foi uma herança de um povo capturado dos babilônicos. Para quem não se lembra desse período da história, tá? Quando o Reino do Norte e o Reino do Sul se dividiram, e depois os reis foram ali passando, chegou um momento que já estava previsto que isso ia acontecer, que Deus ia tratar o seu povo. Deus levanta Nabucodonosor como seria aquele que haveria de corrigir o povo de Israel. E Nabucodonosor, que domina toda a Babilônia, vem e invade Samaria. A queda de Samaria é um episódio terrível. Inclusive, nesse episódio, muitos judeus são mortos. Foi uma batalha mesmo, foi uma guerra. Aí você vai dizer para mim assim, peraí, Betão, Deus mandou o cara corrigir o povo de Israel e o povo morreu? Exatamente. Mas peraí, Deus mandou matar o povo. A correção de Nabucodonosor com o povo de Israel, nesse aspecto, envolveu morte. E eles foram escravizados na Babilônia, quando são levados para a Babilônia. Inclusive, tem o relato, né, de que alguns não quiseram se contaminar com as iguarias do rei. Lembra de Sadraque, Mesaque, Abednego. E também o relato de Nabucodonosor tem uma parte que aparece, né, que Nabucodonosor ele entende que Deus estava conduzindo ele. E é fantástico você ver isso, que ele não era judeu, ele não tinha herança com os judeus,
e ele é o instrumento de Deus para corrigir o povo. Após isso, Nabucodonosor ele toma toda aquela região e o Império Babilônico tem a sua queda. Lá no capítulo em Daniel, no capítulo 2, lembra de Mene, Mene, Tekel, Arpa, Ufargim, contou o seu reino e o dividiu, o Império Babilônico cai e surge ali o Império Medo-Persa, que domina toda aquela região e começa a trabalhar numa situação diferenciada. O Império Medo-Persa, eles criam as satrapias, que são as cidades-estado. E Jerusalém tem essa característica de cidade-estado. Apesar de destruída, lembra que depois, lá no livro de Esdras, o decreto do rei Ciro permite que eles voltem a Jerusalém e eles reconstroem o templo. E nessa reconstrução do templo, eles vão restabelecer o culto. Então, nesse período, para o pessoal que estava no Reino do Norte, em torno de quase 120 anos, e para quem estava no Reino do Sul, 70 anos, que inclusive são as 70 semanas, o pessoal relaciona com as 70 semanas de Daniel, esse povo ficou sem a sua referência, que era o templo. E a referência que eles têm é a palavra. E a referência à palavra é a lei. Essa referência que é a lei é o Decálogo, são os 10 mandamentos, e o que estava em Deuteronômio, trabalhado pelos escribas, que faziam parte da interpretação. E depois os doutores da lei, trabalhando nisso. Lógico que a cultura judaica, eles tinham aquela questão de, a cultura judaica, a criança, ela crescia até os 11 anos, conhecendo a lei, ela aprendia em casa, ela decorava a lei, ela tinha isso na mente. Quando ela chegava aos 11 anos, ela ia ficar com um mestre. Dos 11 anos até os 14 anos, ela aprendia com um doutor da lei, com um mestre. Tanto que Paulo, em uma de suas cartas, ele fala que ele foi instruído aos pés de Gamaliel, que era também um dos mestres. Até os 14 anos, aqueles que se destacam ficam para continuar crescendo e se tornarem doutores da lei. O restante voltam para suas famílias. A cultura judaica trabalhava dessa maneira. E com toda essa carga cultural, com esse background cultural, e também com essa dificuldade com relação à religião, que só volta a ser restabelecida como religião judaica no período de Neemias, quando o templo é reconstruído. E o templo reconstruído, o templo passa a ser uma referência, volta a ser referência, e o judaísmo, como cultura, volta a ter a sua referência. E essa referência, ela é determinante na vida do povo judeu, que faz parte da sua cultura, faz parte da sua história e faz parte do seu viver diário. É tão intrínseco, é tão junto com a cultura deles, essa parte histórica e a parte da lei, que os doutores da lei começam a colocar parâmetros e começam a acrescentar algumas coisas. Eu vou dar 2 exemplos de como eles acrescentavam coisas. Por exemplo, o sábado você não podia fazer nada, o sábado era santificado ao Senhor, o sábado era separado ao Senhor, o sábado é o dia do Senhor. No sábado você não podia trabalhar. E a proporção disso entre os escribas e fariseus vai numa tal proporção que eles definem o que é trabalho. Trabalho é tudo que passa o peso do que seja necessário para você se alimentar. Então, ou seja, se o cara levantar no sábado um peso maior do que o peso de uma pera, trabalhou. E quanto eu podia caminhar? Você tinha que colocar um limite nos passos. A pessoa, qual era a distância maior até o templo? Dos portões de Jerusalém até o templo, tinha uma quantidade de passos. E o judeu estava preocupado o dia inteiro. Se ele desse uma quantidade de passos no sábado maior que a quantidade de passos entre os muros de Jerusalém até o templo, era considerado trabalho. Isso virou, lógico, é o que a gente chama de legalismo. Numa estrutura tão profunda
que ela é criticada por Jesus. Porque o propósito da lei, como nós já vimos, e eu vou repetir agora, a lei não tinha o propósito de colocar regras para prejudicar a vida da pessoa. A lei, ela tinha o propósito único de mostrar Deus, revelar o pecado e o caminho da santidade. O caminho de Deus é um caminho de santidade. E, evidentemente, apontando para aquilo que já estava prometido, para Jesus. O único propósito da lei é ser como um espelho para o homem, para que ele possa ver a sua vida espiritual e perceber qual é o caminho que ele deve seguir na direção de Deus. Muito, muito cuidado, porque quando a gente vê esse legalismo que foi inserido na lei, alguns entendem que é impossível cumprir a lei. Não é impossível. Ela é factível, tanto que Jesus cumpriu toda a lei. Muito cuidado com isso. A lei é factível. O único problema é que, após a vinda de Jesus, é o que Paulo mostra nessa carta. Inclusive, eu gostaria de ler para vocês aqui o versículo 6 e o 7, que ele escreve, inclusive, na carta. Admiro que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que o chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. O que acontece? Quando Jesus vem, Jesus cumpre a lei e ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando você fala para um brasileiro hoje, Jesus é o Cordeiro de Deus, e alguns brasileiros que não conhecem a cultura judaica, que não conhecem a lei e que não conhecem a palavra de Deus, dá um nó. Parece que está falando, a gente costuma chamar isso de evangeliquez. É uma outra língua. Quem tem conhecimento da palavra sabe do que eu estou falando. Mas quem não tem conhecimento não está entendendo nada. Na mesma proporção, os Gálatas, que eram gregos de outra cultura, de um outro povo, que não conhecia a cultura judaica, que não tinha o hábito de crescer aprendendo a palavra, eles não entendiam isso. E tem muitos ritos, tem as festas, tinha muitas coisas que para eles era uma tremenda novidade. E o que aconteceu? Alguns judaizantes, alguns que conhecedores da lei, disseram o seguinte para o pessoal lá da Galácia: olha, vocês aceitaram Jesus? Cara, beleza, fizeram certinho. Só que, para você ser salvo, você também tem que passar pela circuncisão, você tem que guardar as festas, você tem que guardar o sábado. Isso é o que está aqui na lei, ó. A lei, nós conhecemos a lei há muito tempo. Você está chegando agora, você não conhece. Então, você vai ter que aprender. E é o que Paulo está dizendo. Ficou admirado. Peraí, pessoal, que negócio é esse que vocês estão colocando no meio da igreja? Isso não é verdade. Isso não é fato. E ele trabalha na carta justamente esse aspecto. Lógico, no capítulo 1, ele trabalha também outras questões. É muito importante que a gente saber que algumas questões foram tratadas. Primeiro, o Paulo, ele defende ali o seu apostolado. Irmãos, não quero que saibam que o evangelho, por mim anunciado, não é de origem humana. Vou repetir. Irmãos, quero que saibam que o evangelho, por mim anunciado, não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Pelo contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. No capítulo 1, aí, até a metade do capítulo 2, Paulo faz, primeira coisa, defesa do seu apostolado. E nós falamos, inclusive, aqui, quem é apóstolo? O que é apóstolo? O apóstolo, na essência da palavra. Tem o dom de apóstolo também, né? Que é dom do Espírito. Mas o que é o apóstolo? O que é o apóstolo? É aquele que conviveu com Jesus, recebeu as bases da igreja para montar a igreja e anunciar o reino de Deus. Então o cara que monta as bases da igreja,
Esse é apóstolo, que escreve os livros que estão no cânon, que está fechado. Esse é apóstolo. Aquele que viu Jesus, esse é apóstolo. Então, por que tem tanto apóstolo hoje em dia? Inclusive, tem até congresso de apóstolo. Meus irmãos, na origem da palavra, inclusive quando você lê a carta, você percebe que apóstolo é aquele que viu Jesus e recebeu dele a ordem para colocar as bases da igreja. Ah, mas e se o cara quiser colocar o título de apóstolo, como tem algumas pessoas que têm feito hoje? Você pode colocar o título que você quiser em você, querido. O título fica muito a seu critério e à sua vontade. Mas quando você lê a defesa de Paulo com relação ao seu apostolado, ele teve o encontro com Jesus, quando ele encontra com Jesus no caminho de Damasco, lá no capítulo 9 do livro de Atos, está registrado que Jesus falou diretamente com ele e também deu a comissão. E depois ele escreve que depois que ele encontrou com Jesus, que ele aceitou Jesus, por 3 anos, ele foi para o seminário teológico Senhor Jesus, único e absoluto que forma líderes. Ele teve esse tempo com Deus, de revelação do Senhor, e por isso ele escreve. Quero que saiba que o evangelho que por mim anunciado não é de origem humana. Não recebi de pessoa alguma. Nem me foi ele ensinado. Pelo contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Betão, você acredita, então, em revelação? Claro que eu acredito. Você acredita nos dons? Acredito. Eu creio nos dons, são para hoje, para a igreja, são ferramentas para a igreja. E nesses dons, pode ter o dom de apóstolo? Sim, alguém que é chamado, separado por Deus, e recebe de Deus revelação, e nessa revelação Deus vai para aquela terra que eu vou te mandar, e lá você vai anunciar. E Deus dá as ferramentas necessárias para que ele anuncie, para que as pessoas recebam a Jesus, conheçam a Jesus. Ah, então ele vai escrever uma nova Bíblia? Não. Eu entendo que a revelação já está fechada. Ele pode anunciar pelo dom do Espírito, usado pelo Espírito Santo. Você crê nisso? Eu creio. E por que Paulo escreveu? Qual foi a motivação que ele escreveu? Ele foi motivado porque ele percebeu que o que ele havia ensinado, o que ele colocou aqui, que ele recebeu como do Senhor, da revelação do Senhor, o que ele ensinou para o povo estava sendo deturpado. Ou seja, eles estavam colocando para aquelas pessoas que o que eles receberam do apóstolo Paulo não era o suficiente. E que, na verdade, Paulo também não era tão apóstolo assim. Havia essa colocação. Eles começam a fazer colocações para o povo que beiram a insanidade com relação ao cristianismo. E aí Paulo começa a explicar para eles uma questão muito importante, tá? Monergismo e sinergismo. E Paulo faz uma separação clara com relação ao monergismo. Monergismo, que palavra louca é essa, Betão? Monergismo é quando alguém faz uma ação sozinho, sem a ajuda de ninguém. Ele é suficiente para fazer a ação. Deus é suficientemente poderoso foi suficientemente poderoso para mandar o seu filho Jesus a esse mundo para morrer no meu lugar por mim e por você. Ele dirigiu a história, ele conduz a história. A salvação, ela não precisa da tua ajuda ou da ajuda de ninguém, somente Deus opera esse processo. Não há nada que eu possa fazer para que mude isso. E é muito legal que Calvino escreve sobre isso e fala sobre isso. Lógico que ele escreve em dois períodos. O período quando ele era monge, tá? E o período depois da Reforma. E também o pai da Reforma, vamos assim dizer, também escreve sobre isso. E é muito legal que a colocação é essa, que a dificuldade, inclusive, da igreja no período da Reforma é essa. É que o homem poderia intervir e fazer alguma coisa para ser salvo. Gente, eu não tenho nada contra a Igreja Católica, não tenho nada contra a igreja ou denominação alguma. Mas toda vez que alguém diz para você que você tem que cooperar para a salvação, é o que Paulo fala nessa carta.
Quando você lê o capítulo 1 e o capítulo 2, e, na verdade, todo o contexto da carta é nessa direção. A salvação é um ato isolado de Deus. Não há nada que você possa fazer. Porque se você puder fazer alguma coisa, aí você entra no sinergismo. O que é sinergismo? É quando eu e mais uma outra pessoa fazemos alguma coisa junto. Por exemplo, eu sozinho levanto 25 quilos. Outra pessoa sozinha levanta 25 quilos. Duas pessoas juntas, usando uma ferramenta, conseguem levantar 75 quilos. Isso é sinergia. E quando eu falo de sinergismo, é quando a pessoa que faz o seguinte: eu vou fazer alguma coisa para ser salvo. Eu vou ajudar Deus no processo de salvação. Eu vou ajudar Deus para que eu chegue à salvação. Qualquer coisa, regra, limitação que seja colocada para que você consiga a salvação, que envolva meritocracia, que envolva mérito pessoal, gente, está completamente desqualificado, porque você anulou a cruz de Cristo. E quando você anula a cruz de Cristo, o mérito é seu e não de Jesus. O sacrifício é seu e não de Jesus. Ah, Betão, mas muitas vezes, olha, nós tivemos, inclusive na igreja pós-moderna, inclusive também em algumas igrejas de algumas linhas, inclusive até pentecostais, exigem que algumas coisas sejam sacrificiais. Querido, se foi sacrificial, se é pela tua força, está completamente equivocado. É um equívoco muito grande. E da mesma forma e na mesma proporção, os judaizantes queriam que a igreja da Galácia fizesse algumas coisas, como, por exemplo, algo que era muito forte e muito incisivo para eles naquele período, que era a circuncisão. E não só a circuncisão. Tinham que fazer parte das regras, das festas, das luas novas e daquelas coisas que Isaías escreveu: estou cansado de a sofrer. E obras do homem. E obra do homem, quando o homem faz, ele está fazendo o seguinte: se ele pode fazer alguma coisa para obter, não precisa da cruz de Cristo. E quando Paulo cita, inclusive, a cruz de Cristo nessa carta, é algo muito forte para a cultura para aquele período. Lembre-se que a crucificação era algo horrendo, era motivo de escândalo e era destinado somente aos piores bandidos. Lógico, quando você fala da cultura que o povo de Israel vivenciou, como eu citei no começo, tá? Eles sabiam o que era a martirização, o que era a dominação, o que era a destruição e o que era o que eu vou dizer assim, a tortura. Então, a crucificação era uma tortura, mas além da tortura, o método de tortura e de morte, de condenação, era vergonhoso, porque era uma das piores mortes daquele período. E quando eu digo que era algo marcante e que gritante para esse povo, para essa cultura, Paulo, inclusive, coloca nessa carta. Então, tem que deixar muito claro para você, tem que ficar muito claro na sua mente, que eu não vivo mais fazendo força para ser. Tudo acontece porque eu já sou. Inclusive, no capítulo 2, no versículo 20, ele diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é na tradução da João Ferreira de Almeida corrigida. Na NVI, ele traz uma outra linguagem, uma outra roupagem, mas o sentido é esse mesmo. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando ele escreve isso, é para eles entenderem que o estar crucificado é que eu mortifiquei as minhas obras da carne e eu não posso fazer nada para obter a salvação. A salvação acontece porque ele morreu, derramou o seu sangue, e eu estou morto com ele. E o que eu fizer agora vai ser controlado e dirigido não mais pela carne, não mais pela minha pessoa. E eu não vou fazer
porque mereço, ou porque por meritocracia, para obter a salvação. Eu vou fazer porque já sou salvo, já estou transformado, já obtive a salvação. No capítulo 2, ele tem um texto que eu separei aqui para a gente só, rapidamente, 7 e 8. Pelo contrário, reconheço que em mim havia sido confiada a pregação do evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro, aos circuncisos. Pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios. Paulo está dizendo para eles o seguinte, olha, eu tive lá com Pedro, está relatado, inclusive, lá no livro de Atos, né? O pessoal que está fazendo parte dos pequenos grupos já está vendo isso nos pequenos grupos. Mas para você que talvez não esteja vendo, ou não se lembre, houve um momento, tá? Que ele relata que, depois de um tempo, ele subiu a Jerusalém. E lá em Jerusalém, tá? Ele tem essa conversa com os apóstolos. Em primeiro lugar, ele aceitou, ele foi salvo quando estava no caminho de Damasco, e ele começa a pregar o evangelho. Depois ele sobe e vai fazer a sua primeira viagem missionária, e nessa primeira viagem missionária ele fala do evangelho aos Gálatas, ele volta e depois disso ele vai a Jerusalém. E nessa ida a Jerusalém, ele fala com os apóstolos, olha, como esse foi o meu chamado, Deus me chamou, tá? E ali, nessa conversa, eles entendem que Pedro, com os outros apóstolos, vão continuar pregando aos judeus. E Paulo vai pregar aos gentios. Vai pregar aqueles que não, os que são chamados assim, incircuncisos, que não conhecem a cultura judaica, que não têm a raiz judaica e que não têm o conhecimento da lei. E que o mais legal de tudo isso é que Deus o preparou para anunciar o evangelho, porque o evangelho, nesse período, é algo novo. Tanto que o grupo daqueles que aceitam Jesus, eles entendem, eles começam a achar, o pessoal acha que é um grupo mais uma seita judaica. Como naquela época tinha os escribas, os fariseus, os saduceus e outros grupos. Como se fossem grupos de judeus. E aqueles que estavam seguindo Jesus são vistos como um outro grupo também de judeus convertidos, de judeus. Mas, na verdade, é uma nova realidade que começa a ser inserida naquele meio. Tanto que, como eu citei no início, o pastor Augusto Nicodemos, ele faz essa colocação com muito brilhantismo de a influência cultural que os cristãos começam a exercer no primeiro século. Primeiro, segundo, e chegou até nós. Em todas as áreas. E nesse contexto, Paulo está dizendo para os Gálatas que, e também para aqueles judeus que estariam lendo essa carta, escuta, não estamos divididos, não. Nós estamos juntos. Falei com os apóstolos, já está tudo certo. Nós estamos caminhando num só propósito, num só objetivo e numa só direção. E foi confiada, e eles chegaram num acordo. Paulo, faz o seguinte, ó, você vai pregar para os gentios, para aqueles que não conhecem a lei, para aqueles que não têm o conhecimento da nossa cultura ou que já ouviram falar do nosso Deus. Para essa nova realidade, que é a realidade de Jesus que ressuscitou e que está vivo. Então, você vai ser um instrumento nessa direção. E Paulo começa a fazer e faz as suas viagens missionárias. O mais legal de tudo isso é que havia um consenso e que havia um acordo. E os Gálatas, agora, quando leem isso, passam a perceber, opa, está dentro do processo. Uma outra coisa que Paulo fala com eles, que é muito importante, e que é o elemento determinante para o ensino, é justamente justificação. No capítulo 3, ele diz assim, considere o exemplo de Abraão, e o mais legal quando ele fala considere o exemplo de Abraão, ele está falando de uma referência antes da lei. Ele creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé
esse é o que são filhos de Abraão. Qual era a dificuldade ali? A dificuldade é que eles queriam colocar a lei para que aqueles novos convertidos passassem a cumprir a lei. Só que Abraão creu antes da lei. Isso lhe foi acreditado como justiça, ou seja, ele foi justificado. Gente, tem muita gente que tem uma dificuldade danada com essa questão de justificação. Justificação é exatamente isso. Aquilo que era contra você foi pago lá na cruz. Ou seja, a nota que era contra você, a dívida que era contra você, foi paga na cruz. Foi quitada. Você não tem que fazer mais nada para quitar essa dívida. E no versículo 17, ele diz assim, quero dizer isso, a lei que veio 430 anos depois não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa. Pois se a herança depende da lei, já não depende da promessa. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão, mediante promessa. A justificação aconteceu independente da lei. E com Jesus, ela não depende da lei. Ela simplesmente mostra como a lei é cumprida. Até através da lei, ela pode ser cumprida, porque o sangue derramado, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o último sacrifício. Não tem necessidade mais de fazer sacrifício, porque o sacrifício foi feito em Jesus. E ele cumpre a promessa que foi dada lá atrás. Ele cumpre a promessa do proto-evangelho, lá de Gênesis capítulo 3, que haveria de vir um que haveria de esmagar a cabeça da serpente. Ele cumpre a promessa que foi dada a Abraão, que da descendência dele haveria de vir um que haveria de abarcar e trazer todos para Deus. E todos se tornariam filhos de Abraão. E é por isso que João escreve de uma maneira muito linda, né? A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Porque até então a pessoa, enquanto criatura, enquanto nasce, ela é criatura de Deus. E quando ela aceita, quando ela entrega o coração para Jesus, quando ela abre o coração para Jesus, quando ela aceita Jesus, ela nasce espiritualmente. O nascer espiritualmente é o que foi explicado lá em João capítulo 3, quando Jesus está falando com Nicodemos. É necessário nascer de novo. E esse nascimento espiritual, a pessoa nasce espiritualmente e ela se torna filho de Deus. E cumpre-se aí a promessa que foi dada a Abraão, que seriam benditas todas as famílias da terra e onde somos abençoados. E nesse processo, quando você entrega a vida para Jesus, da mesma maneira como Abraão foi justificado lá no passado, antes da lei, Paulo está mostrando que nós somos justificados. Ou seja, a nossa dívida, o que é contra nós, ou seja, o peso do pecado, que era contra nós, e o que nós merecíamos, que seria condenação, nós somos libertos, lavados pelo sangue de Jesus. Somos purificados no sangue de Jesus. Ou seja, mesmo que como escreveu Isaías, mesmo que seus pecados sejam vermelhos como carmesim, se tornarão alvos como a neve. Seremos purificados, limpos, lavados no sangue de Jesus. Estava falando isso para um cara uma vez, ele falou, nossa, mas como é sanguinário o seu cristianismo. E ele orou entregando a vida para Jesus depois. Mas é que, na verdade, para a cultura judaica, a questão do sangue foi necessária por muitos anos, para que, ao ver o sangue espargido de um animal, sem mancha, sem mácula, que não tinha pecado, que não tinha cometido nenhum crime, o sangue dele fosse necessário ser espargido para que aquele pecado fosse coberto. E o mais legal ainda é que Paulo coloca isso de uma maneira muito simples e bastante sucinta para o povo judeu. E de maneira que, qual é o propósito? Ele foi muito didático e lógico, gente. Aí está a intervenção do Espírito Santo, não tenha dúvida. E é aí que você vê que o Espírito Santo operou de maneira fantástica. E lá em Gálatas, capítulo 3, 23 até o 25, antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encarcerados,
encerrados, até que a fé que havia de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. O que era o tutor? Para o grego, havia esse entendimento do tutor. E para o israelita, o doutor da lei. E ele está dizendo o seguinte, ele usa essa figura do tutor para mostrar que, olha, da mesma maneira, a lei foi para vocês um aio, ele usa essa expressão um pouco antes, ou aquele que estaria ensinando o beabá, as primeiras letras para você. A lei tinha esse propósito de mostrar as primeiras letras para que vocês entendessem o básico, o beabá, do que Deus tinha planejado. E não só isso. Ela conduziu vocês de maneira tal que vocês pudessem entender que Jesus seria o Cordeiro de Deus que vinha para tirar o pecado do mundo. E outra coisa, vocês, com todo esse conhecimento, essa parte que vocês já deviam ter ultrapassado, alguns de vocês estão voltando lá no início, depois de ter aceitado Jesus. Tudo isso que vocês aprenderam foi para mostrar Jesus. E agora alguns de vocês estão querendo voltar lá para trás, voltar para o beabá e começar nas primeiras coisas. Presta atenção no que está acontecendo. Presta atenção no que está acontecendo. Jesus já veio e ele já fez o que tinha que fazer. Ele já realizou a sua obra. E você que aceitou e que já está experimentando a atuação do Espírito Santo na sua vida, é resultado da ação dessa obra. Então, você não pode mais voltar. E, no capítulo 4, ele diz assim, digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, e nada, e o mais legal ainda, ele diz, nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios desse mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, coisa linda, plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, debaixo da lei, a fim de redimir o que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de, olha que legal, de filhos. Como eu disse agora há pouco, como João escreveu, né? A todos os quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É muito legal que Paulo ele usa a figura do aio, ele usa a figura do tutor, e ele usa também agora a figura do testamento, que era o que o pai fazia. Lembra-se que ele está falando a povo de cultura grega também, que eram lutadores, que eram batalhadores, e que muitas vezes a família ficava sozinha e o cara ia para o campo de batalha para dominar regiões, ou para guarda de regiões, ou para cuidar de regiões. Então, o filho desse soldado, ou o filho dessa cultura, muitas vezes o pai era morto em batalha, e eles sabiam muito bem o que era essa questão testamentária. E ele usa esse elemento para mostrar que até aqui a lei foi como que se você fosse um herdeiro, você estava aprendendo, sabendo o que tinha que ia acontecer, sabendo como as coisas haveriam de se desenrolar, e aconteceu com Jesus. Isso bate forte, inclusive, na cultura judaica também, para entender que o que estava prometido, o que foi prometido no passado, se concretizou. E depois que eles aceitam Jesus, eles não dão mais, agora eles vão tomar posse do que foi prometido desde lá do começo do mundo. Desde lá de Abraão, eles vão tomar posse daquilo que estava prometido, que é agora a comunhão com Deus e a adoção de filhos. Um novo relacionamento se estabelece, uma nova verdade se estabelece para eles e para com eles. E eles não podem mais voltar para aquela situação de que é um herdeiro que não pode tomar posse da herança. Porque agora eles não estão tomando posse da herança, mas também estão dirigidos pelo Espírito Santo. E o mais legal ainda, ele faz também, aí no capítulo 4, uma alegoria, e ele usa da linguagem alegórica, que é usada, que foi usada, inclusive, pelos pais da igreja também,
tá? Quem conhece a patrística vai ver que os primeiros livros do pensamento cristão usa dessa linguagem, a linguagem alegórica. E ele adverte, inclusive, um pouco antes, que vai fazer usar como se fosse uma alegoria, e ele fala justamente dos filhos que está escrito. Pois está escrito, Abraão teve 2 filhos, uma da escrava e outro da livre. E ele fala sobre Sara e sobre Agar, que o filho de Agar era um filho da escrava e que não tinha direito e não poderia ter direito à possessão dos bens do pai, porque ele era filho de uma escrava. Da mesma maneira que vocês viram esses dias que morreu o príncipe Filipe, ele não pôde ser rei, porque ele não era da linhagem real. E o próximo, inclusive, na Inglaterra, que vai poder ter direito aos bens da linhagem real, é o Charles, que foi casado com a Diana, agora está com a Camila Parker Bowles. Porque só quem é da linhagem do rei tem direito à herança. E no caso, ele usa desse elemento para mostrar não só para os judeus, como também para os gálatas, que eles estavam debaixo da escravidão, aqueles que nasceram debaixo da escravidão não têm direito à herança. E que a família de Abraão, que quem é nascido de Abraão, tem direito. E o mais legal de tudo é que nós somos filhos de Abraão e temos direito a participar da mesa e participar da herança. Nós somos plantados, ele usa uma expressão muito legal em uma de suas cartas, nós somos enxertados na mesma árvore, no mesmo tronco. Esse enxertados é lindo, porque você pode se alimentar da seiva, se identificar e fazer parte e vivenciar também isso. E nessa alegoria, que eu achei muito legal que ele usa, e depois ele entra num aspecto que é maravilhoso, que é o que nós estamos vivenciando e já experimentando e já gozando. Da vida controlada pelo Espírito. E ele escreve lá no capítulo 17 e 18, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário contra a carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. No capítulo 5 mesmo, no versículo 1, ele diz, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo da escravidão. E é por isso que essa carta é chamada Carta à Liberdade. Um dos títulos que é dado à carta de Paulo é a Carta à Liberdade. Porque é muito forte esse versículo número 1 do capítulo 5. Foi para a liberdade. E quando fala liberdade, gente, é por isso que eu gosto de dizer, quando Jesus disse, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma entraria no reino dos céus. Porque nós não pode mais andar debaixo da lei, nós estamos acima da lei. E tem que tomar cuidado. No versículo 9 ele diz, porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Quem já fez bolo sabe disso. Se não colocar fermento, não cresce. Mas de quanto de fermento você coloca no montante que é a massa? Só um pouquinho. Um pouquinho dessas influências. Um pouquinho dessas regras. Um pouquinho desse legalismo. Atrapalha, e não só atrapalha, vai distanciar você de Deus. E quando você acredita, se você acreditar que pode fazer alguma coisa, você anulou a cruz de Cristo e se afasta completamente. No versículo 14 ele diz assim, toda a lei se resume num só mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Mesmo recebendo essas influências, mesmo nessa condição, e mesmo eles têm tomado essa bronca, que Paulo começa no começo da carta, ele nem sauda, ele vai fazer a saudação depois. Ele já começa ali, eu vou usar a expressão muito comum, chutando o pau da barraca e colocando os Gálatas no devido lugar. E depois, lógico, lá no capítulo 22, ele fala, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas, não tem lei. Ou seja, acima da lei. Acima da lei. Muito além, numa outra dimensão.
É para você gozar isso e viver, porque essa é a herança que nós recebemos. E que você não precisa fazer força. E você não tem meritocracia. Eu tive um período que eu aprendi que eu tinha que orar muito, que eu tinha que... E eu fui uma vez numa igreja e o cara falou assim, irmão, vai falando glória, 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 aleluia, 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 glória, 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 aleluia, 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 que você vai falar em línguas. Gente, eu queria. Uau, é a marca, eu vou mostrar que eu recebi o batismo. E eu vou... Não tem que fazer isso, não tem que fazer força. Não é meritocracia. É pela graça. E, lógico, ele orienta muito claramente, tem algumas orientações que são básicas. E quer dizer, então, que se, irmão, versículo 6, capítulo 6, versículo 1, se alguém de vocês for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-los com mansidão. Cuide, porém, para que não seja tentado. Ou seja, ninguém é melhor que ninguém. Não é pelo que eu faço que eu sou melhor que o outro. Não é porque a minha vida espiritual tem uma direção que eu sou melhor que alguém. Não é porque eu faço parte do ministério de intercessão é que a minha vida é melhor que a dos outros, como o querido Adilson, que está conosco, faz parte do ministério de intercessão, é melhor que alguém. Como o pastor Roberto Mariano, porque ele faz parte do Nova Vida, ele e a sua esposa, eles são... Não sou melhor que ninguém. Todos nós somos no mesmo patamar. E se alguém for surpreendido, o cara pisou na bola, ele escorregou, ele deu uma... Vamos pegar ele, vamos tratar, vamos restaurar. E eu cheguei a citar, inclusive, em uma das aulas que, há muito tempo atrás, o pessoal excluía gente da igreja. Porque algumas pessoas se consideravam melhores, e Paulo dá na testa desse pessoal que acha que é melhor. No versículo 3 do capítulo 6, ele diz assim, se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Você acha maior que os outros? Melhor? Não. E ele dá uma lição maravilhosa. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E quando Paulo fala isso, ele traz uma frase no versículo 17, sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. E quando ele está falando marcas, eu coloquei aí nesse PowerPoint aquelas ferramentas que são usadas para corrigir as pessoas. E Paulo tinha muitas marcas que essas ferramentas tinham deixado na vida dele. E não só isso, de uma vida de vitória e de muitas almas que ele levou ao conhecimento pleno de Jesus. Queridos, com isso, eu quero só finalizar essa colocação que ele diz, o próprio Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que tenham vida, não é escravidão, não é debaixo de jugo, não é debaixo de pressão, não é debaixo de eu tenho que fazer, eu não consigo fazer, eu não consigo viver. Não. É vida abundante, é vida cheia, é vida rica, é vida transbordante. É para isso que Jesus veio.